O prédio do Pentágono foi construído no início dos anos 40, no local conhecido como Pântano do Inferno, no ermo de Arlington. A ideia de construir um pentágono gigante surgiu na mente de funcionários secretos dos departamentos que comandavam as relações internacionais dos Estados Unidos da América. O próprio edifício possui características arquitetônicas únicas que atraem pesquisadores há várias décadas. A mídia mundial, incluindo as mais influentes, informa que os serviços especiais do Pentágono fazem de tudo para que as informações sobre seu trabalho não venham a público e tentam proteger os segredos do Pentágono, literalmente comprando e destruindo milhares de exemplares de livros que expõem as atividades do órgão. Foi o que aconteceu com um ex-oficial do exército americano que serviu no Afeganistão e começou a contar a verdade em suas memórias. A série de atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001 também levanta muitas questões. Um dos alvos escolhidos naquela época foi justamente o megapentágono americano. Que segredos os chefes do Pentágono querem esconder? O que está por trás do ataque a esse prédio durante o maior atentado terrorista em número de vítimas da história da humanidade? Alguns pesquisadores afirmam que a maioria das instalações do Pentágono está escondida no subsolo. Hoje vamos falar sobre um dos lugares mais protegidos do planeta, a fortaleza impenetrável do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos fez muitos esforços para garantir a segurança do Pentágono. Livros sobre o Pentágono realmente foram destruídos em tiragens inteiras. Alguns deles já estavam até impressos. Assim, os serviços secretos americanos, sem poupar recursos dos contribuintes, realizavam operações secretas comprando milhares de exemplares antes de chegarem às prateleiras. O tenente-coronel Antônio Shaffer, em seu livro, atingiu o ponto mais sensível para o Pentágono e por isso pagou o preço. Veja o que disse April Cunningham, tenente-coronel e porta-voz oficial do departamento, que foi obrigado a se justificar. O Ministério da Defesa decidiu adquirir a primeira tiragem do livro, pois ele contém informações que podem prejudicar a segurança nacional. Eles nem sequer escondem suas ações e 9.500 exemplares do livro foram destruídos. Era o ano de 2010 e a Inquisição e a queima de literatura ainda eram praticadas. Aliás, algo semelhante acontecia também na Alemanha enlouquecida dos anos 30. Para acalmar o público e parecer que havia liberdade de expressão, Shaffer foi autorizado a lançar uma segunda edição do livro. No entanto, para isso, foi necessário remover da página 299 certas palavras, nomes e até parágrafos inteiros. Naquela época, os usuários das lojas online deixavam comentários bastante pertinentes, como "Não vou comprar o livro porque ele foi censurado", e onde o orçamento do Pentágono previa a compra de 10.000 exemplares do livro impresso. E tudo começou quando o governo americano decidiu reunir toda a liderança do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em um só lugar. No começo, os planos pareciam ambiciosos demais. O mega Pentágono deveria acomodar 26.000 funcionários, o que em escala é comparável à população de uma pequena cidade. E de acordo com a documentação técnica confidencial, o local deveria acomodar até 40.000 pessoas. Havia planos de oferecer aos funcionários estacionamento para 10.000 carros particulares e de serviço nas proximidades do prédio. Naquele tempo, a Segunda Guerra Mundial se alastrava pela Europa e as superpotências economizavam recursos, mas os americanos eram persistentes e não poupavam dinheiro. A própria ideia de manter toda a liderança militar do país sob o mesmo teto parece imprudente. Especialistas que estudam essa questão afirmam que, durante a Guerra Fria, o Pentágono até recebeu o apelido de epicentro. Supunha-se que, se uma guerra nuclear com a União Soviética realmente começasse, os primeiros mísseis atingiriam o Pentágono. E se levarmos em conta que o edifício foi construído durante uma guerra mundial, a lógica do alto comando americano parece ainda mais falha. Os bunkers secretos oferecem proteção contra bombardeios, mas como lidar com a captura física do edifício? Por que seria necessário arriscar a vida de toda a alta cúpula de oficiais de uma vez nesse caso? Não há uma resposta convincente, mas, provavelmente, a liderança dos Estados Unidos da América
possui informações que embasaram essa decisão. Definitivamente, não dá para chamá-los de tolos. Assim que o presidente dos Estados Unidos deu o sinal verde, os melhores arquitetos começaram a buscar o local mais adequado. Os moradores dizem que é no local chamado Arlington. O que mais agradou aos chefes do Departamento Militar americano foi que o terreno era delimitado por 5 estradas, sendo que algumas delas se cruzavam em um ângulo de 108 graus. Os mestres da geometria, por algum motivo, estavam ansiosos para construir exatamente um pentágono regular, que os antigos gregos já chamavam de pentágono. O próprio terreno era pantanoso e, além disso, o cemitério de Arlington ficava nas proximidades. No entanto, isso não foi motivo para transferir a construção para outro local. A escolha foi aprovada pelas mais altas autoridades. A julgar pelo projeto original, o edifício se encaixava perfeitamente na infraestrutura de transporte. Mas logo, o governo decidiu que, se o Pentágono fosse construído nesse local, ele bloquearia a vista para Washington. Por isso, bem na véspera do início das obras, a construção foi transferida, mas o projeto único permaneceu inalterado. Dizem que o próprio Roosevelt, a pedido da esposa, ordenou mover o Pentágono meia milha por motivos estéticos. Sobre o real motivo dessa escolha, só podemos conjecturar. A construção do local foi concluída em tempo recorde. 2 anos depois, o maior prédio de escritórios do mundo, pertencente a um único proprietário, foi entregue. O proprietário era e ainda é o Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América. As 5 fachadas do prédio dão para galerias comerciais, um rio, sua própria estação de metrô, um estacionamento e um heliporto especial. Segundo dados oficiais, a sede do Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América tem 5 andares acima do solo e 2 ocultos no subsolo. Mas os pesquisadores têm muitas perguntas sobre a parte subterrânea da construção. Voltaremos a isso mais tarde. A rede ramificada de túneis e corredores impressiona a imaginação. Cada andar é composto por 5 anéis, em forma de pentágonos, e 11 corredores interligados. Graças ao layout único, de um ponto do prédio, é possível chegar a qualquer outro em apenas 7 minutos. Essa ergonomia está relacionada às propriedades da própria figura geométrica. O comprimento total dos corredores ultrapassa 28 quilômetros e a área apenas dos 5 andares superiores é de mais de 600 mil metros quadrados. Ele é incrivelmente enorme. A área total de escritórios do Pentágono é quase o dobro da do. Curiosamente, no início dos anos 40, durante a construção do edifício, os arquitetos fizeram o dobro de banheiros do que era necessário, separados para brancos e separados para negros. Claro, isso não foi feito para aumentar o conforto, mas por outros motivos menos nobres. As placas apropriadas nem chegaram a ser penduradas nas portas. Dizem que Franklin Roosevelt interveio pessoalmente. Pesquisadores questionam a necessidade de dar ao prédio exatamente essa forma. As diagonais do pentágono formam uma pentagrama, e os pontos de interseção das diagonais em um pentágono regular são pontos da proporção áurea. O pentágono, por assim dizer, é composto por um número infinito de pentágonos menores, que são formados pelos pontos de interseção das diagonais. Aliás, o pentágono regular com uma pentagrama inscrita é símbolo da união sagrada de Pitágoras. Alguns pesquisadores sugerem que o pentágono é apenas a parte visível do dodecaedro, oculto sob a terra. Contudo, tecnicamente, executar tal projeto seria provavelmente impossível. Platão, aliás, considerava esse corpo geométrico como ideal. O grande filósofo afirmava que foi justamente esse que Deus usou como modelo para criar o universo. Nem todos nos Estados Unidos estão satisfeitos com a política do Pentágono. Em outubro de 1967, os cidadãos dos Estados Unidos realizaram um grande protesto contra a Guerra do Vietnã, chamado Marcha ao Pentágono. O número de participantes ultrapassou 100 mil pessoas. Manifestantes fizeram um comício no Memorial Lincoln e depois seguiram rumo à sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Multidões de pessoas que não estavam no melhor estado de espírito assustaram os generais do Estado-Maior e os manifestantes foram recebidos por policiais e tropas da Guarda Nacional. O 11 de setembro de 2001 está indissociavelmente ligado à história do Pentágono. Segundo dados oficiais, nesse dia,
Às 9h37, um Boeing de passageiros atingiu a ala do prédio do Comando da Marinha, causando o desabamento parcial da estrutura. As vítimas do atentado foram 125 funcionários do Pentágono e 64 passageiros do avião. O presidente George Bush, após esses eventos, fez um discurso dizendo que as feridas desse edifício não serão esquecidas. O que exatamente ele quis dizer? Vingança contra os terroristas ou outra coisa? É um mistério. Há uma versão de que o 11 de setembro foi uma operação dos serviços secretos para fortalecer os poderes das forças de segurança do Estado. Nesse caso, o combate ao terrorismo foi só um pretexto. A sociedade americana, que até então era relativamente livre, foi imediatamente pressionada pelo aperto de novas leis. Os direitos das forças policiais e dos órgãos de inteligência foram ampliados significativamente em relação a buscas, uso de armas e outras áreas que afetam diretamente os direitos constitucionais básicos dos cidadãos americanos. Pesquisadores que compartilham desse ponto de vista afirmam que os danos ao prédio foram pequenos demais, considerando que ele foi atingido por uma aeronave de 100 toneladas que se movia a 300 km por hora. Também é suspeito que, no momento do impacto, justamente o lado do Pentágono atingido estava em reformas, com a maioria dos funcionários transferida para outros escritórios. Versões similares são populares entre milhões de habitantes dos Estados Unidos da América, e a Casa Branca não conseguiu convencê-los do contrário. 2 décadas após os atentados, mais de metade dos americanos ainda crê que o governo não revelou toda a verdade sobre a tragédia. Segundo fontes oficiais, exceto a caixa preta, todos os destroços do Boeing que atingiu o Pentágono foram destruídos pelo fogo. Teoricamente, isso pode ser verdade. As gravações da caixa preta provaram que a aeronave foi sequestrada por terroristas. No entanto, muitos pesquisadores sérios afirmam que o que atingiu o prédio não foi um avião, mas sim um míssil das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Aliás, em qual versão dos acontecimentos de 11 de setembro você acredita? Escreva nos comentários. Uma das principais melhorias do Pentágono após a catástrofe foi a substituição das janelas por versões blindadas. Dizem que reforçaram as paredes externas, tornando-as à prova de explosões. Os elevadores que levam ao metrô também foram fechados. Também foram significativamente reforçadas as medidas gerais de segurança. Dados secretos do Pentágono vazam periodicamente na internet e às vezes nem é preciso um hacker russo para isso. Como foi relatado, informações sobre instalações secretas dos Estados Unidos da América apareceram em um mapa interativo que mostra a atividade dos usuários de rastreadores de fitness. Chamou atenção especial a atividade nas zonas de combate no Oriente Médio, África e Afeganistão. As rotas das corridas coincidiam com precisão impressionante com as coordenadas das bases militares americanas. O Pentágono prometeu aos contribuintes que iria investigar a situação. No entanto, isso foi seguido apenas por ordens aos subordinados para serem mais cautelosos ao usar dispositivos eletrônicos. Um grande escândalo aconteceu em 2008, quando foram publicadas em mapas panoramas detalhados de uma base militar no Texas. O Pentágono, então, usou sua tática favorita e declarou que as informações representavam uma ameaça potencial à segurança nacional. Depois disso, foi proibido à empresa fazer filmagens panorâmicas nos quartéis. Os mapas de satélite são uma dor de cabeça constante para o Pentágono. Como admitem na empresa, a pedido dos militares, eles têm que regularmente borrar nas cartas as imagens de certos objetos. Contudo, o segredo vem a público com mais frequência do que os chefes do Departamento Militar dos Estados Unidos da América desejariam. Uma das descobertas mais interessantes na internet é a base aérea secreta americana Yucca Lake, no estado de Nevada. A base foi desclassificada em 2011 justamente graças ao serviço de mapas. É curioso que, devido aos diversos buscadores, a remoção das informações ocorre de forma não sincronizada e os mesmos objetos podem estar borrados em um mapa e visíveis em outro simultaneamente. Além disso, qualquer pessoa atenta, ao estudar os mapas, pode identificar as localizações borradas e ver como esses lugares aparecem em outros serviços. Com as manchas de retoque, o Pentágono sugere aos usuários: o borrão não é por acaso, procurem por esse lugar. Os serviços de inteligência de outros países, como a China,
também estão atentos e já estudaram tudo há muito tempo. E a mídia alemã informou que hackers obtiveram acesso a dados sobre funcionários do Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América e a informações secretas do órgão. O Pentágono afirma que as redes de seu fornecedor comercial foram invadidas. Ocorreu um vazamento de dados pessoais e informações de cartões de crédito de aproximadamente 30 mil funcionários do Pentágono, relacionados às viagens desses trabalhadores do órgão de defesa. Portanto, em cibersegurança, nem tudo vai bem para o gigante da defesa americana. A mídia relata casos flagrantes de corrupção. Em 2019, estourou um escândalo nos Estados Unidos da América, envolvendo bilhões de dólares dos contribuintes americanos desperdiçados no Afeganistão. Ao longo de 15 anos, várias agências governamentais dos Estados Unidos da América construíram no Afeganistão estruturas de infraestrutura que não foram utilizadas ou não receberam a devida manutenção, ao custo absurdo de 2,5 bilhões de dólares. O papel mais notável no uso indevido dos fundos orçamentários pertence ao Pentágono. Os inspetores descobriram que quase 30% dos ativos não foram utilizados, foram abandonados ou destruídos. Por exemplo, a academia construída para mulheres policiais nunca funcionou devido à moratória do governo afegão sobre o treinamento de mulheres. 16 aviões de transporte para os militares afegãos, no valor de 486 milhões de dólares, foram destruídos por vários motivos e cortados para sucata. E na escola construída, especialmente, nunca foram realizadas aulas devido à péssima qualidade dos equipamentos elétricos. E há dezenas de exemplos assim. Órgãos de fiscalização frequentemente encontram irregularidades em contratos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Por exemplo, a Frota do Pacífico regularmente esquece de especificar a quais contratados estrangeiros está pagando pelos serviços. No Japão, 600 pessoas não foram contabilizadas. E na Coreia do Sul, o número de funcionários contratados é dezenas de vezes maior que o registrado oficialmente. Porém, enquanto a impressora de dinheiro americana opera sem problemas, o governo dos Estados Unidos da América ignora esses pequenos detalhes. Afinal, não haverá punição. Vamos parar por aqui, pois sobre os segredos do Pentágono dá para falar por horas, e o seu tempo não é elástico. Avaliem o episódio com justiça e compartilhem suas opiniões. Até os próximos episódios no canal.